O Revista desta semana começa com um assunto que tem gerado polêmica. A redução da maioridade penal foi aprovada pelo Congresso Nacional. O assunto tem sido tema de debate há 21 anos. No dia 31 de março, a Comissão de Constituição e Justiça autorizou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Mas a lei vai trilhar um longo caminho até ser aprovada ou não. E você, é contra ou a favor? Para te ajudar a entender sobre o assunto, eu vou conversar com o advogado e diretor da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, Guilherme Collen. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista. Eu que agradeço o convite, Mauro, e é sempre instigante falar sobre um assunto que gera muita polêmica, como você bem disse. Com certeza, né, professor? E o que essa proposta pretende? O que vai mudar na prática caso a redução da maioridade penal seja aprovada? Mauro, o que a proposta pretende é encarcerar o jovem entre 16 e 18 anos que cometer um ato que hoje é denominado de ato infracional, ele passará a cometer o crime. Então, a proposta ela tão somente amplifica o sistema prisional para que ele atinja esse jovem em formação. As consequências desta proposta, se é que ela será aprovada, é justamente levar para um ambiente absolutamente promíscuo, falido, um jovem em formação. O presídio, a penitenciária, e a proposta é essa, é atribuir pena privativa de liberdade ao jovem, é um local onde flagrantemente e de forma muito já comprovada, é um sistema falido, que ao invés de recuperar o cidadão, ele deturpa. E o cidadão que passa pelo cárcere sai pior do que entrou. A gente vê que isso está gerando muita polêmica, professor. Será que esse é um dos motivos? Porque tem gente que se posiciona contra, dizendo que são muito jovens, que é uma cláusula pétrea, que a maioridade penal não pode ser reduzida, e outros que se posicionam a favor, dizendo que o contexto do nosso país hoje é outro ao que a Constituição foi criado. Por que está dando tanta polêmica esse assunto? A grande polêmica é que a sociedade já não tolera e não aguenta e não suporta mais a violência, os índices de violência a esse nível alarmante. E todas as vezes que há um crime bárbaro, um crime de grande repercussão envolvendo um menor, a sociedade fica com aquela impressão de impunidade. Um jovem de 16, 17 anos pratica um crime de homicídio, um crime grave, gravíssimo, e não tem uma resposta, uma retribuição, vamos dizer assim, pela lei. Então a sociedade fica com essa sensação de impunidade, mas é preciso destacar, Mauro, que os crimes violentos praticados pelos jovens são absoluta exceção ou minoria. É porque há repercussão e por isso há toda um clamor e uma discussão. Quais que são as consequências para esse jovem que é preso? Mauro, você imagine uma pessoa em formação, que ainda não foi capaz de receber os valores morais, de civilização, porque o Estado muitas vezes falha nesse sentido, a família falha, e nós estamos falando de uma classe, quem vai ser atingido por essa lei não vai ser o meu filho, que recebe uma boa formação familiar, estuda em boas escolas, ele dificilmente vai ser alcançado por essa possível redução da maioridade penal. Mas então veja, você pega esse jovem que a família já falhou, que o Estado já falhou, e você o coloca num ambiente para que ele, neste ambiente, possa se reintegrar a uma sociedade que ele demonstrou não está apta ainda a conviver no meio dela. Quer dizer, é deformar por completo, é deformar no nascimento, no nascedouro, a formação comportamental do jovem. E o jovem, ou quem quer que seja, não deixa de praticar um crime de furto, porque existe o artigo 155 do Código Penal. Eu disse isso há pouco, até numa outra situação,
ele não pratica porque tem valores morais que o impelem de praticar essa conduta. Não é a existência da lei ou a falta dela que vai demovê-lo. O que a população quer é o combate à violência. E a população, Mauro, e a minha fala ela está na contramão do que pensa a sociedade. Mais de 80% da população do Brasil apoia, está a favor da redução da maioridade penal. Agora, obviamente, nós devemos respeitar o entendimento e o desejo da população. Eu não estou querendo aqui desqualificar esse entendimento, mas essa minoria que não só não apoia, como repudia de forma veemente a redução da maioridade penal, são pessoas envolvidas em estudos relacionados ao comportamento do adolescente, ao comportamento do delinquente, ao sistema prisional. Ninguém em sã consciência que conhece o sistema prisional, seus efeitos, né, e conhece a importância de uma boa formação do jovem, apoia uma proposta dessa natureza. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no Revista, viu? Muito obrigado, Mauro, eu que agradeço. Hoje, o sistema de apreensão e acolhimento de jovens infratores é composto por centros socioeducativos e trabalhos comunitários. A tentativa é de ressocializar o adolescente com novas oportunidades de trabalho e de estudo. Mas ainda há contradições sobre a eficácia desse sistema. Veja só. A Constituição Federal de 1988 determina que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. O Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 8.069, regula os direitos dos jovens. Dentro dos vários pontos discutidos na lei, o artigo 121 é hoje o que gera mais polêmica nas discussões sobre a redução da maioridade penal. De acordo com o parágrafo 3º, em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos para o menor infrator. Porque há um sentimento claro, geral no país inteiro, sobre algo que se chama impunidade. Esse é o sentimento da população quando se trata da Lei 8.069/90, mais conhecido como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, eles pegaram como se fosse o furto de um pacote de biscoito, o furto de uma cesta básica, o furto de um celular, o furto de um carro, um homicídio e um latrocínio, tudo ficou balizado na mesma lei. Em Minas Gerais, há cerca de 1.930 adolescentes privados de liberdade. Ao ser apreendido, o menor infrator é levado para um centro socioeducativo, como explica Bernardino Soares, superintendente de gestão de medidas de provação de liberdade da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas. O adolescente, quando ele é apreendido pela Polícia Militar, ele é encaminhado para a Polícia Civil, que encaminha esse processo para o Ministério Público, que produz uma denúncia ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário analisa essa denúncia e aí decide pelo acautelamento provisório, pela internação, pela semi-liberdade ou por medidas em meio aberto e advertência. O sistema socioeducativo ele possui uma taxa de recuperação que gira em torno de 20%. Essa taxa de recuperação, comparada ao prisional, ela é bem superior. Então, a cada 10 pessoas que entram no sistema socioeducativo, 8 não retornam nem para o sistema socioeducativo e nem vão para o sistema prisional. Já a taxa nacional, a taxa média nacional do sistema penitenciário é de 70% retornam para a criminalidade. Isso representa que a cada 10 pessoas que entram no sistema prisional, 3 não retornam. Ou seja, o sistema socioeducativo ainda é mais eficiente. Entre as pessoas que executam a medida, há um consenso de que a maioridade penal não é uma solução para a solução do crime. Trabalhar a prevenção, melhorar o sistema socioeducativo, criar mais vagas para o sistema socioeducativo, criar um padrão
no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo é muito importante. Para o deputado Sargento Rodrigues, o jovem de 16 anos já está ciente dos próprios atos e das consequências que pode causar. Eu entendo sobre dois aspectos. Primeiro, o menor de 16 anos está apto a entender o caráter ilícito do crime. Isso é fato. Nos dias de hoje não há o que ser questionado. E qualquer um de nós que fizermos entrevistas com os próprios adolescentes de 16, 17 anos, eles mesmos, a maioria, são favoráveis. Eles mesmos são favoráveis à redução da maioridade. Por quê? Porque eles entendem que eles já reúnem capacidade suficiente para poder entender o caráter do crime. Porque a defesa é essa. Ou então a defesa, não vão reduzir porque cadeia não conserta ninguém. Certo? Cadeia não é para consertar. Entre os que estão a favor ou contra a maioridade penal, há um consenso de que deve haver uma profunda discussão sobre as modificações a serem feitas no Estatuto da Criança e do Adolescente antes que elas sejam efetivadas. Apesar da gente acreditar que o sistema socioeducativo ele tem essa garantia de uma eficiência melhor, que ele consegue tratar esse adolescente, atender esse adolescente com mais qualidade, a gente acredita que aumentar o tempo dele, a discutir o aumento do tempo dele, baseado no que o ECA estabelece, seria uma boa proposta. Então o garoto, ao invés de ficar somente 3 anos, acautelados por um latrocínio, por exemplo, que ele pudesse ficar 4, 5 ou 6. Então acho essa uma mudança que a gente poderia fazer a princípio no ECA. O Palácio das Artes continua a tradição de mostras de cinema e traz nesse mês de abril longas do gênero road movie. Com uma vasta produção a partir dos anos 60, os filmes retratam protagonistas se deslocando de um ponto a outro, com ou sem destino, e como eles mudam a maneira de enxergar a vida e o mundo. Don't let the sun burn a hole in your ass, William Blake. Durante todo o mês de abril, a mostra Sem Destino, Filmes na Estrada está em cartaz no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, com uma seleção de 21 clássicos do gênero road movie. As exibições acontecem de segunda a domingo. Todas as sessões são gratuitas e os ingressos são distribuídos meia hora antes do início da exibição. Não perca! Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai conferir o que rolou na 16ª edição do Minas Trend em BH. Veja também uma reportagem sobre ONGs do bem e o tutorial que te ensina a fazer um enfeite de globo de neve bem diferente. Não saia daí!